convidá-los a abrirem suas Bíblias ou seus aplicativos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler do verso 14 ao verso 26. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Pai bendito e amado, nós queremos rogar ao Senhor que nesse momento em que nos separamos, ó Pai, para, em espírito de comunhão, buscarmos a Tua presença santíssima em oração, por meio da leitura da palavra, por meio dessas disciplinas abençoadoras, que o Senhor nos ajude a termos compreensão, a extrairmos da Tua verdade, ó Pai, ensino útil para as nossas vidas e para a nossa capacitação como pastores do Teu rebanho. Abençoa-nos, ó Deus, com a iluminação do Teu Espírito Santo, sem a qual não conseguimos interpretar corretamente a Escritura. Assim nós oramos em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção sobre nós. Amém, Senhor. Nós temos caminhado juntos nas devocionais de quinta-feira à noite aqui no seminário, e nessas ocasiões em que eu tenho tido o privilégio e a oportunidade de trazer a palavra para vocês, eu tenho procurado olhar para os ensinamentos do apóstolo Paulo, registrados na segunda carta a Timóteo, e extrair alguns conselhos, como que conselhos mesmo de um pai a um filho, de um pastor sênior a um pastor mais jovem, começando no ministério, e obviamente sem a intenção de expor exaustivamente aquilo que nós encontramos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, até porque o nosso tempo devocional não permite isso, mas olhando realmente para aquilo que é muito aplicado para as nossas vidas, pensando em nosso trabalho na igreja, pensando no fato de que vocês, ainda que não oficialmente, não ordenados, já têm cuidado pastoralmente de pessoas e de vidas colocadas sobre a guarda e o cuidado de vocês. Temos procurado extrair aqui alguns conselhos para um ministério pastoral bem sucedido. E olhando particularmente para o capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, nós já vimos aqui algumas coisas importantes para nós. A primeira, por exemplo, é que uma das chaves para um ministério pastoral bem sucedido é a instrução. Tanto a instrução no que diz respeito à nossa própria vida, fortalece-te, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, procura apresentar-te como obreiro aprovado, como nós vimos aqui agora, acabamos de ler. Paulo dá essa ênfase no fato de que Timóteo deve buscar a instrução para ele deve transmitir essa instrução a outros também. Vimos que uma outra chave importantíssima para o ministério bem sucedido é a abnegação. O apóstolo Paulo usa aqui figuras muito bonitas na primeira parte do capítulo 2 para mostrar que o ministério pastoral ele não redundará em sucesso para a glória de Deus, não sucesso para nós mesmos, nós não ansiamos por isso, mas queremos que através do nosso trabalho pastoral o reino de Deus seja glorificado, seja expandido, cresça, seja fortalecido. E esse sucesso será obtido na medida em que há abnegação por parte do obreiro. O apóstolo Paulo usa a figura do atleta, usa a figura do soldado, usa a figura do lavrador. Todas figuras que apontam para a paciência, perseverança, trabalho duro, disciplina, para que o resultado pretendido seja obtido. E falamos a respeito disso no nosso último encontro. E hoje eu gostaria de focar em mais algumas dessas chaves, se possível em duas, se o tempo permitir, se não, em pelo menos mais uma. E para mim fica muito claro aqui que uma outra chave para o ministério pastoral bem sucedido que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui é a chave da precaução. É a chave da precaução. E eu creio que nós iremos fazer muito bem e se prestarmos atenção naquilo que o apóstolo Paulo nos instrui aqui. E que eu creio que nesse texto pode muitas vezes ser um aspecto que fica meio que em segundo plano. Se você reparar bem em todas as recomendações que Paulo faz aqui no tocante ao comportamento, à conduta
de Timóteo, a recomendação que é dada é quanto à precaução no modo em que nós nos relacionamos com as outras pessoas, em especial no modo em que usamos a nossa comunicação. Precaução em relação àquilo que falamos às pessoas, aquilo que nós entregamos à pessoa em nossos contatos, em nossos relacionamentos, em nossas inter-relações. Por quê, meus irmãos? E aqui fica interessante eu comentar a respeito disso, porque está muito dentro do âmbito da disciplina de educação cristã, e nós temos conversado a respeito disso, alguns dos alunos da disciplina estão aqui. Nós, como pastores, como professores de escola dominical, como responsáveis por departamentos internos das nossas igrejas, o tempo todo estamos ensinando, quer intencionalmente, quer não. Quando nós estamos em contato com as pessoas que estão sob o nosso cuidado, elas nos veem como alguém em quem elas se miram, em quem elas se espelham, em quem elas olham para aprender alguma coisa o tempo todo. E Paulo deixa muito claro que, nesse sentido, Timóteo tem que ter um zelo especial em relação às coisas que diz. Veja que é dito no versículo 14 para nós aqui, conselho direto de Paulo a Timóteo, que ele dê testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, é uma instrução que Timóteo deveria dar a outros líderes da igreja, porque Paulo dá essa instrução a ele. Orienta as pessoas para que elas não discutam por qualquer coisa, para que elas evitem contendas inúteis. Depois, veja, um conselho direto a Timóteo. Versículo 16: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, veja que, no primeiro momento, eu queria que você prestasse atenção nisso. Nós temos que ser zelosos em relação àquilo que dizemos, porque quando nós dizemos as coisas, as pessoas nos olham como aqueles que têm algo a entregar, têm algo de bom a dizer. E se dizemos frivolidades, se dizemos coisas inúteis, se dizemos coisas que não edificam, e eventualmente até coisas que são perniciosas, as pessoas aprenderão isso conosco. Se nós prestarmos atenção na carta de Tiago, nós vemos que é uma preocupação naquela carta também. E quando Tiago fala a respeito dos perigos da língua, a língua é mal incessante, ela envenena, ela coloca fogo, ela é destrutiva. Essa orientação é particularmente direcionada a quem? Aos mestres. Não vos torneis muitos de vós mestres, não é? E é nesse contexto que essa orientação a respeito da língua é entregue também em Tiago. Portanto, é uma preocupação dos apóstolos. Aqueles que ensinam devem ser precavidos e zelosos no tocante àquilo que eles dizem o tempo todo. Não apenas quando nós estamos oficialmente ensinando as pessoas, mas quando nós estamos ensinando as pessoas sem a intenção deliberada de ensinar. Aliás, esse é um aspecto que tem que ser muito também... em relação ao qual nós temos que estar muito atentos. Tem que haver intencionalidade da nossa parte, mesmo nos contatos informais, mesmo nos contatos mais desprovidos daquela formalidade da escola dominical, do culto. Quando estivermos com pessoas que são pessoas sob nosso cuidado, temos que ser intencionais. Temos que ter a intenção de ensinar algo de bom a elas. Então, precaução com a nossa linguagem, precaução com aquilo que falamos. Há certos assuntos, há certas questões que devem ser evitadas por nós, porque elas não redundarão em nada de bom. Então, eu creio, por exemplo, irmãos, que o último ano foi muito emblemático em relação a questões que demandaram uma energia enorme dos cristãos, demandaram uma energia enorme dos crentes, e que no final das contas não foram edificantes. Nós nos degladiamos em redes sociais em torno de aspectos secundários, e houve ofensas, houve desgastes,
em virtude do momento político do país, um momento muito bipolarizado, muito dividido. E eu entendo que pastores se desgastaram a sua imagem, desgastaram a sua posição diante de igreja, porque de maneira apaixonada assumiram um desses polos. E diga, e veja bem, eu não estou dizendo aqui que política não é uma questão que não deve ser conversada ou debatida, e muito menos uma questão que não deve ser contemplada a partir de uma perspectiva teorreferente. É claro que sim. Nós temos que, a palavra de Deus tem orientação a respeito da realidade política, da esfera da política, mas quando você se engaja em questões partidárias, e quando você assume bandeiras que não são necessariamente as bandeiras do reino de Deus, apaixonadamente, isso inevitavelmente, meus irmãos, vai trazer para dentro da igreja um desgaste que não é necessário. Então é preciso prudência, é preciso precaução. Nós temos que dosar o modo como falamos as coisas, como abraçamos certas causas. O reverendo Agil me fez refletir a respeito de um aspecto. Os irmãos que estão caminhando comigo há mais tempo sabem que eu gosto de esporte, eu gosto de conversar sobre esporte, mas falando aos calouros no início do ano, o reverendo Agil falava a respeito da importância de nós sermos comedidos nesse sentido. Você abraça um clube, né, e defende as coisas de um clube de futebol, e eu já vi pastores fazendo isso de uma maneira exagerada, desmedida. Você vai eventualmente gerar problema dentro da igreja por causa de uma situação absolutamente superficial. Então, estou pensando aqui em questões que nem são questões que estão dentro do foco doutrinário. Porque a boa e a sã doutrina nós temos que ensinar mesmo. Nós temos que expor de maneira absolutamente clara. Mas até nesse sentido, meus irmãos, eu entendo que o sábio sabe o tempo e o modo, como nos é ensinado lá em Eclesiastes, né? O sábio sabe o tempo e o modo de falar as coisas. Como tratar de uma igreja que eventualmente tem divisões em questões doutrinárias? Você pode cutucar a ferida, né, e dizer que aqueles arminianos miseráveis que estão dentro da igreja, ou eles aprendem o calvinismo e vão embora, ou você pode pegar a carta de Efésios e estudar Efésios capítulo 1 e 2 com a igreja. Então, como que você vai fazer isso? Como é que você vai ensinar calvinismo para a igreja? Né? Você pode ir pela via da boa teologia bíblica, da boa exposição e do convencimento sensato e sereno, ou você pode ir pela via da beligerância. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui é que sejamos precavidos em relação ao modo como nós interagimos com as pessoas, porque nós ensinamos o tempo todo. Portanto, precaução em relação ao nosso falar, à nossa comunicação, ao modo como nós interagimos na igreja, para que nós sejamos instrumentos de edificação e não instrumentos de divisão, de destruição, de contendas no contexto da igreja. Evitemos falatórios inúteis, evitemos essas coisas que certamente não vão construir para a glória do nosso Rei, para a glória do nosso Senhor. Que Ele seja sempre bendito eternamente. Amém.